Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a origem do Cavaleiro da Lua. Aparecendo pela primeira vez nos quadrinhos em Werewolf by Night número 32, Mark Spector é um ex-fuzileiro naval e mercenário contratado pelo Comitê para enfrentar o lobisomem. O Comitê, no caso, é uma sociedade secreta de empresários que comandam o comércio, e eles querem que o Spector enfrente o lobisomem porque o lobisomem é um empecilho no caminho deles. O Comitê oferece todos os recursos que o Mark precisa para enfrentar o lobisomem. O título de Cavaleiro da Lua, o traje de Cavaleiro da Lua, luvas de prata, botas de prata, meia-luas de prata, enfim, todo o equipamento do Mark é oferecido pelo próprio Comitê. E o objetivo dele era só enfrentar o lobisomem e entregá-lo pro grupo. Só que tem um porém. Nessas duas edições, o Mark até enfrenta ele, consegue derrotar ele fácil, leva ele até a base do comitê, só que chegando lá, ele acaba tendo uma mudança de valores, né? O Mark, apesar de ter sido pago por esse trabalho, ele fica com o dinheiro, mas ajuda o lobisomem, no fim, a acabar com a sociedade secreta. E essa é a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. Só que ele acabou caindo nas graças do público. Os fãs queriam saber mais sobre o personagem. E acabou que a Marvel se viu obrigada a criar novas histórias para ele, trazer ele mais frequentemente e, por fim, dar um título próprio nos anos 80. Só que tem um porém. Ao longo de quase 50 anos de existência do Cavaleiro da Lua, a história dele foi recontada várias e várias vezes. Então eu vou apelar nesse vídeo aqui para a versão mais recente dessa história. Como vocês sabem, o Cavaleiro da Lua sofre de transtorno dissociativo de identidade, né? Ele tem 3 personalidades, que são Mark Spector, Steven Grant e Jake Lockley. Só que tem um detalhe. Por muitos anos, a Marvel tratou como se essas personalidades tivessem surgido por causa do Khonshu, o deus da lua e da vingança. Como se o Khonshu tivesse ressuscitado o Mark e dado 3 personalidades novas para ele. Só que não é o caso. Na origem mais recente contada do Mark, que é de 2016, ele sempre teve esse transtorno. Tanto é que boa parte da adolescência dele, ele passou num hospital psiquiátrico. Porque os pais dele não sabiam como cuidar da doença dele, cuidar do fato de que ele tinha 3 personalidades. Então ele passou muito tempo nesse hospital psiquiátrico, fazendo terapia de choque, tomando remédios pesados para ver se essas personalidades sumiam. Só que não é o que aconteceu. O Mark, ao invés de entender o lado dos pais, ele supõe que os pais dele, na verdade, não queriam lidar com ele e com o problema que ele tinha. Então ele acaba fugindo de casa após ser liberado do hospital psiquiátrico e se alista no exército, porque ele quer ficar o mais longe possível de casa. Só que tem um porém. Ele passa vários anos servindo no exército, né, tudo bem. O problema é que ele tem algumas crises, ele tem alguns itens no histórico dele durante o exército que fazem ele ser dispensado desonrosamente. Um dos casos mais extremos sendo o Mark completamente pelado encarando a lua dentro de um campo minado. Isso foi suficiente para ele ser dispensado, o que acabou fazendo com que o Mark se tornasse um lutador clandestino, porque ele não queria voltar para casa. Ele continuou perdido ali pela Ásia, onde estava sendo a operação que ele participava pelo exército. Então ele virou um lutador clandestino, né? Ele saía na porrada por alguns trocados e acabou nesse processo conhecendo o francês, que é o amigo mais antigo do Mark. O francês fez com que o Mark se tornasse um mercenário, eliminasse traficantes por dinheiro, fizesse algumas operações aqui e ali, o que acabou chamando a atenção do Raoul Bushman, que é um cara que contrata mercenários, ele também é um mercenário, e esse cara acabou fazendo o Mark, o francês e mais algumas pessoas participarem de uma operação no deserto, porque ele queria invadir a tumba de um faraó que tinha, segundo a lenda contável, tinha muito ouro, tinha muitas joias que ele poderia roubar e vender. E o Mark não concorda muito com isso, porque o Mark ele não mata pessoas de bem, né? O Mark ele não mata pessoas inocentes. Só que tem um problema, o Bushman é maluco, o Bushman não tá nem aí. E aí acaba entrando o amor da vida do Mark na história, que é a Marlene Aurane. O que acontece? O pai da Marlene e a própria Marlene eram arqueólogos, e eles eram responsáveis pela descoberta dessa tumba.
O Raul ameaçou os dois e o pai dela, não, mas eu não vou te contar, cara, são anos de história, são anos de pesquisa. O Bushman, tá bom então, beleza, ele matou o velho. E o Mark ficou completamente revoltado com a situação, então ele acaba confrontando o Bushman e sendo morto também. Ou melhor, sendo largado pra morrer também. Só que, ao invés de morrer, o Mark começou a delirar com o Khonshu. E tem um detalhe interessante, o Khonshu já estava de olho no Mark desde pequeno. Ele já guia os pensamentos do Mark desde criança. Desde que o Mark foi no psiquiatra a primeira vez, o Khonshu já estava ali com ele. E agora que ele tinha morrido, entre aspas, o Khonshu fez ele se tornar de fato o Cavaleiro da Lua. O punho de Khonshu, a vingança de Khonshu, a ira de Khonshu. O Mark se tornou o símbolo perfeito para o Deus da Lua. Porque ele era um cara morto, ele era um cara que teria alguma dívida, teria algum símbolo em troca da própria vida pro Khonshu, se tornando, assim, imortal em um certo grau e o avatar do Khonshu na Terra. E a partir daí ele volta para Nova York, ele se estabelece como o milionário Steven Grant e durante vários e vários anos ele combate o crime. Só que de uma forma um pouco inusitada, já que ele dificilmente faz parte de alguma equipe. As únicas equipes que ele entrou foram os Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores Secretos e, mais recentemente, os Vingadores do Jason Aaron, que são da fase bem mais atual. Um detalhe interessante de se frisar sobre o Cavaleiro da Lua é o fato de que, mais recentemente, ele renegou o Khonshu, justamente por conta do que eu acabei de falar. O Khonshu veio manipulando a mente do Mark. A mente do Mark, por ter 3 personalidades, ela é uma mente fraca. Ela é uma mente instável, é uma mente frágil. E o Khonshu precisava de um avatar físico. Já que ele é a encarnação da vingança, ele precisa o tempo todo estar vingando. Ele não consegue ter paz, ele não consegue ter quietude na vida dele. O Khonshu precisa de alguém pra ficar o tempo todo querendo se vingar, alguém frequentemente com ódio e com dor no coração. Então ele começa a brincar com a mente do Mark. Inclusive, a melhor fase do Cavaleiro da Lua, pra ti que não conhece o personagem, é a fase de 2014 e a fase de 2016, porque elas expandem muito a mitologia do personagem e transformam ele num personagem realmente interessante. Diferentemente do que se acreditava, do que eu próprio acreditava, o Cavaleiro da Lua ele tem muito conteúdo e tem muito potencial a ser explorado. Por isso que eu criei tanta ansiedade por essa série. Eu comecei a ler a HQ dele, de 2016, e cara, é um negócio incrível, não só pela arte, mas também pela meticulosidade de detalhes. É uma arte muito rica, é uma narrativa muito interessante, ela te leva por vários lugares, tu começa a duvidar do que é real e do que não é. A história, ela brinca muito com a tua cabeça, de um jeito bom. São 14 edições só, vale muito a pena dar uma conferida antes da série estrear. E se vocês quiserem, né, só se vocês quiserem, eu faço review desses arcos de 2014, 2016 e da fase atual durante o decorrer da série aqui no canal, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho pra receber notificação, tá bom? Compartilha também com os amigos que não conhecem ainda o Cavaleiro da Lua, que não sabem nada sobre o personagem, tá bom? Que qualquer coisa eu vou trazer mais vídeos pra ir complementando informações e coisas do tipo. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!